começo a me lembrar de 48, quando meus avós chegaram da Alemanha. E os acontecimentos em Blumenau eram todos feitos na Rua 15. Era a principal via. Então eu me criei em frente às lojas Hering, mas as lembranças daquela época ficam atrás de casa, o rio Itajaí-Açu. Ponte para Ponta Aguda não existia, então era tudo feito com balsa. A construção ao lado de casa era do Sanssouci, era um restaurante. Era uma das construções mais bonitas. O salão da minha mãe, que ficava ao lado de casa, que tinha um alpendre belíssimo. As novas gerações não têm ideia de como era a Rua 15 no início. Por exemplo, aqui estamos em frente à torre da Catedral da Igreja Matriz, hoje Catedral, né, de São Paulo Apóstolo. Antigamente nós tínhamos aqui situada uma bela igreja, e esta igreja ela foi obra do arquiteto Henrique Kroberger, que também fez o projeto da Igreja Evangélica Luterana no início da Rua Amazonas. E aquela igreja evangélica ela está bonita, original, para que todos possam apreciá-la como foi elaborado o projeto original em 1868. Mas na ocasião eu me lembro que se dizia muito que era importante que a antiga permanecesse e que a nova igreja fosse construída um pouco mais aos fundos do terreno, na época até em que não se pensava tanto em estacionamento. Né? Me lembro bem de toda a igreja matriz antiga, que era belíssima. E foi um baque para nós a destruição, a demolição dela. A gente tinha pouco acesso para ver o que estavam construindo atrás e quando estavam demolindo, porque eles tinham primeiro tudo com tapume. Para mim, eles deveriam ter deixado a matriz velha e a nova atrás, porque era de uma beleza assim, inacreditável. O meu primeiro emprego ele foi de aprendiz, de balconista, na Companhia Mercantil Victor Klops, que ficava na Rua 15 de Novembro, 579. Era um prédio muito antigo, muito bonito, com muita madeira, madeira de lei. Era um prédio que tinha mais pavimentos. O primeiro pavimento ele era todo com assoalho, o segundo também. O assoalho em cima ele já fazia parte do forro, da forração. Uma construção de tamanho médio para grande. As escadas dentro eram escadas de madeira ainda, tinha um elevador antigo, embaixo tinha um porão. Era tudo construído com tijolo maciço deitado. E era uma loja de ferragens muito famosa em Blumenau. Um prédio que me deixou saudade, porque ali foi meu primeiro emprego. Hoje eu só tenho recordações dele em memória, porque até poucas fotos desse prédio foi deixado. Felizmente foi demolido para construir o estacionamento. A ruazinha que hoje chama Eugênio Fouquet, na época não existia, então nosso endereço era Rua Paraíba. Aquilo era só um beco. Lá eu passei minha infância junto com minhas duas irmãs. Mais tarde nasceu meu irmãozinho. Eu herdei aquela casa. Mas essa casa, infelizmente, não existe mais. Aquela esquina foi vendida a casa. Nossa casa era logo do lado. E a construtora que comprou aquele terreno, ela cavou o fundo, demoliram a casa, vieram os 3 meses, chuvas torrenciais. Aquela escavação que eles haviam feito para a garagem virou um piscinão. Esta água entrou todinha, infiltrou debaixo da nossa casa. E a nossa casa, que na época já tinha 70 e poucos anos, ela começou a rachar. Tive que demolir a casa. Claro que eu tenho saudade, era gostoso morar lá. Hoje em dia, quando eu olho, é uma selva de pedra, assustadora. O pavilhão lá da Antiga Famosa, que é um pavilhão que traz muita saudade e recordação, porque foi um dos primeiros lugares assim, que quando criança a gente saiu para conhecer aqui em Blumenau. Ele ficou muito famoso com as feiras que tinha dentro. E segundo informações que eu tenho, era o maior pavilhão da América Latina que não tinha coluna central. Infelizmente também foi derrubado e não se tem mais memória dele a não ser foto. Tá? Foi bom também construir, o progresso fez com que veio agora o Parque Vila Germânica também, eu acho muito bonito. Tem coisas que poderiam ser conservadas, para a gente poder ter memória, para os nossos filhos ver a fundação de Blumenau, a imigração, a arquitetura antiga, que é uma arquitetura muito bonita. Nasci na maternidade Johanna Stift,
Hoje, Casa do Comércio, o prédio lá existe, mas como maternidade encerrou lá em 1951. Então o prédio estava decadente, que a CDL assumisse a restauração do prédio. Naturalmente concordamos. Então, usaram a Lei Rouanet, eles não pagam aluguel ainda hoje, mas isso é em troca da reforma. O prédio tem história, com certeza. Ali onde está o edifício Visconde de Mauá, entre a Beira Rio e o início da rua Floriano Peixoto, na rua 15, era a residência do meu avô Tomé Braga. Foi ali que eu passei a minha infância e minha adolescência. Um prédio muito bonito, de 4 andares, estilo antigo. Ele veio abaixo para ceder lugar a um arranha-céu da época, que era considerado nos anos 60 assim o prédio do Visconde de Mauá. Outro prédio que deixou saudades é onde hoje temos o Bradesco, mais aqui em cima, perto da Catedral. Uma construção antiga, numa casa muito bonita. Uma das primeiras choperias assim e cervejarias que tinha na 15 na época. Isso aí foi na década de 70, 80 por aí. E depois aí o Bradesco comprou a edificação e demoliu. Se dissessem, você agora vai ter que apagar tudo isso da sua memória, seria para mim uma coisa muito triste, muito terrível. Eu agradeço então por poder me lembrar de tantas coisas e poder contá-las também.